Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos começando mais um Conexão no Lar, esse nosso encontro semanal, sempre aos domingos à tarde, para você que ama a Palavra de Deus e quer aprender mais nesta linda jornada que é o livro de Atos. Hoje, dia 11 de julho, nós vamos ter mais uma história deste livro fantástico que conta a missão de Deus, a missão da sua igreja, com o nosso querido mestre pastor Itamir. E eu quero, antes de mais nada, convidar você a fazermos uma oração juntos, entregando este tempo ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estes dias que nós temos nos encontrado através da internet e assim podido chegar aos lares dos nossos irmãos e irmãs, abençoando-os com a palavra do Senhor, compartilhando um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito ao longo da nossa história, através da sua igreja, e assim também entendermos qual o nosso papel como igreja do Senhor em nossos dias. Abençoa-nos no encontro desta tarde, usa o pastor Itamir uma vez mais e que a graça do Senhor esteja também nos lares de cada um dos nossos irmãos, dando a eles a oportunidade de aprender, aperfeiçoar e crescer na palavra do Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E para começar muito bem o nosso encontro desta tarde, vamos ao nosso momento de adoração. Jesus Cristo mudou o seu viver? Se Ele mudou o seu viver, você pode louvar Ele nessa tarde, amém? Profetizando assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E é diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou
mais alto, bem forte. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Sou feliz porque Ele mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele está perto de você, amém? Ele está bem perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Aleluia. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Descansa o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, é um prazer estar novamente com você nessa tarde de domingo, ou talvez você está nos acompanhando em um outro horário, em um outro dia, mas esse é o ministério da Primeira Igreja Batista de Santo André, que disponibiliza a você o estudo do livro de Atos, e nós estamos fazendo uma sequência nele, para que você saiba exatamente quando a igreja começou, com a vinda do Espírito Santo, e como ela cresceu, se desenvolveu durante os seus primeiros 30 anos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro de Atos, 48 versículos. O título é muito sugestivo, A Barreira Derrubada. E eu gostaria que você, então, prestasse atenção e percebesse como que nós podemos chegar até os confins da terra através daquelas primeiras gerações do pessoal que recebeu o Senhor Jesus Cristo
como seu Senhor e Salvador. No texto de hoje, todo o capítulo 10, nos mostra como Pedro foi usado pelo Senhor para cumprir a ordem deixada por Jesus. Você conhece bem essa ordem, Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas eu quero que você se lembre também do estudo passado. No último estudo, você deve se lembrar que nós estudamos também sobre Pedro. Pedro teve a disponibilidade para ser usado pelas mãos do Senhor. E ele fez o quê? Seguiu os passos e o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fez o quê? Restaurou os necessitados, por exemplo, lá, quando ele curou, o Senhor curou através dele Enéas, quando ele ressuscitou, dando uma nova vida para Dorcas, e quando ele recebeu, sem acepção de pessoas, Simão. Então, essas três figuras muito especiais mostram como Deus usou Pedro, a disponibilidade dele para que ele pudesse realmente expandir o evangelho, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Mas no texto de hoje, nós vamos encontrar algumas outras narrativas que Lucas fez. Ele descreve a pregação do evangelho aos gentios. E aqui podemos fazer algumas observações antes de entrar detalhadamente no texto. A primeira observação é que o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações com a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em Mateus, nós lemos isso lá em Lucas e assim por diante. Em segundo lugar, uma outra observação é que o plano de Jesus foi usar Pedro para abrir a porta do reino para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Conforme os textos que estão aí na tela, você pode anotar. Em terceiro lugar, nós encontramos o seguinte: o poder do Espírito Santo foi derrubar as barreiras que existiam entre os judeus e os demais. Nós lemos isso lá em Mateus, Atos, Efésios e assim por diante. Mas temos ainda outras observações. Cornélio era um militar que comandava uma companhia constituída de 100 soldados. A cidade onde ele morava era caracteristicamente romano, pois ela tinha sido construída em honra aos Césares, o imperador de Roma. A casa de Cornélio tornou-se o cenário, então, de mais uma das grandes manifestações do poder e da graça divina. Foi sensacional o que aconteceu, você vai me acompanhar no texto. Cornélio era um gentio convertido ao judaísmo sem ter se tornado um prosélito, isso é, completamente judeu. Por quê? Porque ele não tinha aceitado a circuncisão. Mas, com certeza, ele conhecia bem as escrituras do Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento, as escrituras sagradas dos judeus. Por quê? Porque todos os judeus e prosélitos estavam, naquele tempo, familiarizados com as revelações de Deus. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas e continuamente ele era um homem piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas e continuamente orava a Deus. Essas qualidades que caracterizavam um seguidor da lei eram todas baseadas nas escrituras judaicas. Esse homem tinha grandes virtudes. Olha só, ele era um homem que tinha muito amor e respeito pelas coisas de Deus. Cornélio era notável como um centurião, pois um oficial que ocupava esse cargo era um homem importante na sociedade. E aí, o que é mais interessante é que a posição social dele serve de tropeço para a vida espiritual de muita gente. E nesse sentido, então, é importante nós entendermos que nós temos que perceber se isso também está nos prejudicando ou não. Na verdade, para o Império Romano, um centurião era um homem de muita confiança e de muita importância. Ele era um homem realmente bem colocado na sociedade. Mas agora, como ele estava nessa posição, ele tinha que resolver, ele tinha que vencer certos obstáculos. E aí, é interessante que você tem que entender que ele tinha que transpor essa barreira. Que barreira?
entre os judeus e os gentios. Pedro, então, foi usado pelo Senhor para abrir as portas aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Você lembra disso daí? Capítulo 2, capítulo 8 e agora capítulo 10. Pedro foi escolhido pelo Senhor para derrubar as barreiras que existiam. Barreiras entre judeus para com gentios e barreiras dos gentios para com judeus. E nesse evento, Pedro teve que aprender que o evangelho é para todos. Ele, como um judeu, seguidor da lei, ele tinha alguma dificuldade nisso. Por isso, então, nós podemos afirmar o seguinte, é aquela frase que você sabe que eu gosto de colocar em destaque para que você possa entender o conteúdo do texto. Vamos a essa frase muito legal. A proclamação do evangelho a todas as nações deve quebrar, ela quebra todas as barreiras humanas. A proclamação do evangelho para todas as nações, ela deve quebrar todas as barreiras humanas. E o que nós vamos ver nesse texto, 48 versículos, vamos encontrar 5 etapas que devem ocorrer na quebra das barreiras humanas. E a primeira etapa, você vai perceber, se vê na preparação dupla. Agora, o texto é um texto grande, eu quero que você me acompanhe aí. Abra sua Bíblia, no capítulo 10 de Atos, do versículo 1 até 16, e eu vou ler para você, e você vai me acompanhar, e depois nós vamos dedicar um tempinho para esboçar aquilo que tem nesses primeiros 16 versículos. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido por Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica bem pertinho do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles estavam viajando e se aproximavam da casa de Pedro, onde Pedro estava, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Estava orando, teve um êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra, aves do céu. E aí ele ouviu uma voz que lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Muito bem, nessa primeira etapa nós temos que perceber uma preparação dupla. De uma maneira toda especial, nós temos a visão de Cornélio. Olha que coisa bonita. A visão de Cornélio do versículo 1 até o versículo 8. Depois nós temos a visão de Pedro e depois nós temos o quê? A verdade comunicada. Rapidamente, eu quero trabalhar com você nesse texto muito significativo. Cornélio era um homem que amava o Senhor, que orava, que contribuía, e aí o Senhor um dia se revelou a ele. Então, essa é a visão de Cornélio, muito especial, muito especial. Mas, ao mesmo tempo em que o Senhor estava dando essa visão a Cornélio, ele estava trabalhando com Pedro também, de uma maneira toda especial. Pedro também estava orando, ele estava com fome, e enquanto aguardava a alimentação, ele foi para o segundo andar, foi lá para o andar superior e fazia o quê? Orava. E nessa oração, ele teve um êxtase, e nesse êxtase, ele teve uma visão das mais diferentes possíveis. Um lençol segurado pelas 4 pontas,
cheio de animais. E para os judeus, quando você lê o livro de Levítico, você vê que os judeus tinham certos animais que eles consideravam imundos, né? Lá no tempo da saída do Egito para a Terra Prometida. E nos lençóis estavam exatamente esses animais. E a voz disse então para Pedro: mata e come. Pedro rapidamente falou: não faço isso, mas de jeito nenhum. Eu nunca comi um animal imundo. E aí, o que a voz disse? Faça isso, porque aquilo que Deus considera limpo, você pode considerar também. E aí o que aconteceu isso por 3 vezes. A verdade comunicada é exatamente essa. Deus considera possível a comunhão entre gentios e judeus. A verdade comunicada foi essa. Então, veja bem, nós temos judeus, capítulo 2, samaritanos, capítulo 8, e agora, capítulo 10, temos gentios. Embora nós sabemos que alguns gentios já tinham aceitado a Cristo. Você lembra, por exemplo, do caso do eunuco e de Filipe. O eunuco era um africano. Então, Pedro teve que entender, os apóstolos tiveram que entender que o evangelho também pode servir e deve servir, e é o plano de Deus para que gentios possam receber a salvação em Jesus Cristo. Agora, veja bem, vamos para uma segunda etapa, e aí nós vamos ler os versículos 17 a 22, é um texto um pouquinho menor, mas eu quero que você preste atenção também. Primeiramente, eu vou ler o texto e depois nós vamos fazer as 3 observações que a gente sempre faz. Qual é o texto? Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde estava a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado um Simão, conhecido por Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão que ele teve, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: olha, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. É interessante a gente perceber nessa segunda etapa que a gente percebe o quê? A providência divina, a observação de vida, versículos 17 e 18. Quando então Cornélio tem essa visão, ele faz o quê? Ele manda os seus auxiliares buscar a Pedro lá em Jope. E isso realmente aconteceu. Procuram a casa de Simão e lá encontram Pedro. E a partir daí, então, nós encontramos o seguinte: a obra divina de uma maneira muito especial. O Senhor falando com Pedro: olha, aquilo que eu preparei é para que você então participe. Temos aqui 3 homens que vieram te buscar. Você pode ter confiança em ir com eles. Por quê? Porque eu é que os enviei. Deus fazendo uma obra com Cornélio, mas Deus fazendo uma obra também, ao mesmo tempo, com Pedro. E Pedro, então, convida aqueles homens para entrar em casa, se alimentam. E aí é muito interessante a objetividade dos discípulos. É muito interessante, os versículos 21 e 22 mostram exatamente isso. Os discípulos foram bem objetivos e, a partir daí, então, vão caminhando com Pedro até a casa de Cornélio. E aí chegamos na terceira etapa. E os versículos agora são 23 a 33, um outro texto longo. Eu peço a sua atenção para que possamos compartilhar a palavra de Deus com você. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e mais alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram até Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro, olha só, e entrando em casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés. Que situação mais embaraçosa para Pedro, então. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali muitas pessoas reunidas, praticamente um auditório cheio já. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou
que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando eu fui procurado, eu vim sem qualquer objeção. Eu posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando na minha casa, a essa hora, às 3 da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas brancas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que você tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! E aí eu quero expor para você, detalhar para você, em 3 etapas, como é que essa prática de exposição aconteceu. Vamos lá. Primeiramente, Pedro obedeceu muito claramente. A visão que ele teve foi uma visão vinda do Senhor. Ele desceu, recebeu os homens, chamou-os para comer com ele. A refeição agora já estava pronto. E aí, então, ele teve o quê? Uma oportunidade de perceber o que estava acontecendo. Mas o que é mais interessante é que Pedro, de fato, obedeceu completamente aquilo que o Senhor tinha falado. O que o Senhor tinha falado para ele? Vá com eles, porque eu os enviei. Então, a disposição prática é quando nós obedecemos aquilo que Deus tem falado para nós. Em segundo lugar, nós temos também a obediência de Cornélio. Exatamente, Cornélio também obedeceu, porque o Senhor revelou a Cornélio falando o seguinte: mande alguém até Jope para buscar Simão, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro. E o que Cornélio fez? Ele obedeceu à voz do anjo que lhe apareceu em visão. Então, o que nós temos aqui, uma lição para nós, é que se nós queremos demonstrar que estamos dispostos a servir o Senhor, temos que, em primeiro lugar, obedecê-lo. Aquilo que ele tem falado para nós, através de irmãos, através de uma visão, através da Bíblia, através de um estudo, ele se revela a nós, pedindo algumas etapas da nossa vida, e a resposta minha, como cristão, é obedecer, assim como Pedro obedeceu, assim como Cornélio obedeceu. Mas, em terceiro lugar, a obediência é uma revelação, é uma demonstração da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. E o que aconteceu foi exatamente isso. Pedro também, com muita sagacidade, ele certamente convidou alguns irmãos de Jope, que eram discípulos do Senhor Jesus Cristo, para que eles fossem com ele até Cesareia. Ele não queria enfrentar uma situação nova sozinho. Por isso, então, a comunhão dos irmãos é muito interessante, é muito importante. É, na verdade, necessária. Pedro leva alguns irmãos de Jope com ele para Cesareia e lá entram na casa de Cornélio. E a partir daí, Pedro então começa a conversar com eles e tem um momento especial em que ele realmente se coloca como um servo de Deus. Quando Cornélio recebe Pedro, Cornélio faz o quê? Se ajoelha diante de Pedro, adorando a Pedro. Pedro fala: pera um pouquinho, não é nada disso não. Veja só, eu sou um homem como você. Levante-se, me explique o que está acontecendo. Cornélio conta tudo para ele, o que aconteceu na sua visão, e a partir daí, Pedro começa então a conversar com ele a respeito do Evangelho. Então, o que eu queria chamar a sua atenção nesse momento é que a obediência, nossa obediência a Cristo é tremendamente importante. Pedro obedeceu, Cornélio obedeceu, e numa demonstração de fé, eu e você devemos obedecer também a Cristo diante daquilo que o Senhor tem pedido para nós. Se queremos ser usados pelo Senhor, se queremos estar dispostos nas mãos do Senhor, precisamos obedecê-lo, fazendo com que a vontade dele se cumpra em nossas vidas.
Mas o texto continua. Do versículo 34 até 43, nós encontramos a quarta etapa dessa possibilidade de sermos usados pelo Senhor. E a gente vê, então, na proclamação direta, uma obediência muito clara de Pedro, porque aqui ele vai contando exatamente aquilo que aconteceu com ele e aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler para você esse texto, e eu quero que você, por gentileza, preste atenção naquilo que nós vamos ler. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem divina enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas obras de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré para fazer o quê? Para fazer o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou, aleluia, no terceiro dia, e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunha que ele designara para fazer o quê? Para compartilhar essa verdade. Testemunhas que o viram novamente vivo, e aí fez o quê? Fez com que eles também pudessem comer e beber com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que esse é aquele a quem Deus constituiu o juízo de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunhos dele, de todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Como é que nós podemos definir, detalhar essa quarta etapa? Isso é, na proclamação direta. Primeiramente, o imparcial caráter de Deus. Ah, querido irmão, essa é uma grande verdade. Deus não trata ninguém com acepção de pessoas. Ele aceita todos. Ele trouxe o evangelho para todos. Você se lembra bem daquele versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amar o mundo aqui, nesse versículo de João 3,16, não é um mundo físico, é amar as pessoas. Então, o amor de Deus é colocado para todas as pessoas, e não é para quem é rico ou para quem é pobre, para quem tem uma etnia ou para quem tem outra etnia, para quem tem cultura ou para quem não tem cultura. Não, é para todas as pessoas. Diante do amor de Deus, todos nós percebemos, então, a imparcialidade do caráter de Deus. Deus é um Deus que quer que todas as pessoas conheçam, pelo menos conheçam, o seu plano salvífico. Em segundo lugar, o desenvolvimento. E aí, Pedro, então, coloca o imensurável amor de Deus sendo exatamente colocado para todos nós, para todos os seres humanos. E é isso que Pedro está pregando lá na casa de Cornélio. Eu queria que você tentasse me ajudar aqui numa imagem que eu tenho. Imagina só, Pedro chegando na casa de Cornélio, tendo aquele primeiro momento em que Cornélio se ajoelha diante dele, e ele fala: não, peraí, eu sou um homem como você. E ele começa a explicar que, normalmente, os judeus não tinham relacionamento com os gentios. Por quê? Porque isso era uma lei judaica. O Senhor, lá no Antigo Testamento, no nosso Antigo Testamento, nas escrituras judaicas, ele tinha pedido para que as pessoas de Israel, né, os judeus, não tivessem contato com os gentios. E por isso, então, Pedro fala: olha, eu tenho que me precaver. Por isso também, eu creio, isso é uma opinião minha, que ele levou aqueles irmãos de Jope para que eles pudessem testemunhar que ele estava entrando na casa de um gentio. Quando ele começa a falar sobre Jesus Cristo, como o Senhor tinha ungido Jesus para que o Senhor Jesus fizesse tudo aquilo que ele fez durante o seu ministério. Então, esse ministério do Senhor Jesus demonstra exatamente esse imensurável amor de Deus. E no versículo 43,
nós lemos o desafio. Nós temos a possibilidade de aceitar esse desafio, esse amor de Deus, para ter o quê? O imerecido perdão dos nossos pecados. O imerecido perdão de Deus. E o desafio que Pedro traz, então, para aquela plateia, para aquele grupo, na verdade, eu fico pensando, era uma igreja já formada, só que ainda não tinha sido, ninguém tinha sido salvo ainda. Era uma igreja formada esperando um pregador, e o pregador foi Pedro. E Pedro pregou firmemente o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mostrando, inclusive, que esse evangelho é o evangelho que traz perdão para todos aqueles que querem andar com o Senhor Jesus Cristo. O texto continua e termina o capítulo quando nós olhamos para os versículos 44 a 48, e a gente vê, então, o quê? A quinta etapa, e a gente percebe isso na prova definitiva da maneira como Deus trabalhou, de uma maneira toda especial, para que os gentios também chegassem ao conhecimento do Evangelho. Olha só o versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar, impedir que esses aqui sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram que Pedro ficasse com eles ainda mais alguns dias lá em Cesareia. Que término bonito dessa maneira tão especial de Deus levar o evangelho até os gentios. Por isso, em 3 ideias, eu quero destrinchar esse texto com você. Primeiro, a ação do Espírito Santo. A ação dele foi fazer o quê? Vir sobre aquela plateia, aquele grupo de gentios, aquele grupo de romanos que estava ouvindo Pedro. Assim como ele fez com os judeus em Atos 2, assim como ele fez com os samaritanos em Atos 8, o Espírito Santo desceu. Pedro estava falando, o Espírito Santo veio de uma maneira toda especial sobre aqueles irmãos, agora novos irmãos, gentios. Então, mostrando exatamente isso, que Deus não faz acepção de pessoas. E é interessante que a Bíblia, então, destaca exatamente essa ação do Espírito Santo em um romano, que era o império que dominava o mundo daquele tempo. Então, sem dúvida, ele era um representante simbólico de todas as outras nações, para que também pudéssemos entender que o Evangelho é para todas as nações. Isso é, o Evangelho tem que seguir o caminho para os confins da terra. Em segundo lugar, admiração externada. Aqueles irmãos que vieram com Pedro ficaram admirados quando viram que aqueles irmãos novos agora, os romanos, estavam recebendo o Espírito Santo, já eram da família de Deus, e ficaram perplexos, admirados, ficaram contentes, assim, surpresos de ver o quê? O papel do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, fazendo com que eles tivessem, então, também a mesma experiência que aconteceu lá em Atos 2, falando em línguas, glorificando a Deus. Foi um momento especial, porque a ação do Espírito Santo sempre é alguma coisa especial. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo agindo no nosso meio. E por isso, então, lá nos versículos 47 e 48, nós vemos a afirmação exterior, uma realidade interior. Eles expressam exteriormente aquilo que aconteceu no seu interior. Houve uma mudança de vida. Assim como aconteceu com várias pessoas, e com certeza com alguns de nós que estamos acompanhando esse estudo, de uma hora para outra o Senhor vem para a nossa vida e há uma mudança completa de vida. Outras vezes, há uma mudança paulatina de vida. O fato é que, naquela ocasião, o que aconteceu, de uma maneira toda especial, aconteceu exatamente isso. Eles exaltaram a Deus, e a partir daí, Pedro não teve o que fazer,
senão pedir que eles fossem batizados. Exteriormente, estavam mostrando a nova vida que tinha acontecido no seu interior. Eu quero concluir esse estudo mostrando o seguinte, que o propósito de Deus é surpreendente em sua intenção. O evangelho chegou aos gentios através de vidas disponíveis, Cornélio e Pedro. O plano de Deus, o plano de Jesus, é bem simples, porém de impacto marcante. Usou a Pedro, um líder da igreja judaica, para abrir a porta do evangelho do reino de Deus para os gentios, para todos, para os judeus, para os samaritanos e agora para os gentios. Em terceiro lugar, nós temos que entender que o poder do Espírito Santo é suficiente para alcançar os seus objetivos. Através de sua direção, ele derrubou a barreira da separação. Que bênção! Nós somos um só em Cristo Jesus. Agora umas perguntas para aplicar essa passagem, essa instrução para nós. Primeira pergunta, você está disposto a participar dos propósitos de Deus? Isso é, de levar o evangelho para todas as nações, para todas as pessoas? Segundo, você está disposto a participar dos planos do Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo quer usar você de uma maneira bem específica. Terceiro lugar, você está disposto a permitir que o Espírito Santo o use com poder? Então, veja só, queremos participar dos propósitos de Deus? Queremos ser usados pelo Senhor Jesus? E queremos ser usados pelo Espírito Santo de uma maneira toda especial? Só você pode responder. E só Deus sabe a resposta que está no seu coração. Que Deus possa nos abençoar e que essa passagem possa realmente nos ajudar a entender que Deus ama todos e nós temos que proclamar esse evangelho a toda criatura. Que Deus possa nos abençoar e que você tenha uma boa semana. Deus te abençoe e Deus te use para a glória dele e para a edificação de muitas pessoas ao seu redor. Até a próxima semana. Muito obrigado, pastor Itamir, por mais esta reflexão. Nós agradecemos a Deus o privilégio de estudarmos a sua palavra e aqui todos os domingos aguardando você para nós juntos podermos conhecer mais sobre a missão da Igreja do Senhor Jesus. Quero convidar você a, neste mês de julho, mergulhar na palavra do Senhor, mês muito importante para a nossa igreja. Em julho nós completamos 81 anos como Igreja do Senhor em nossa cidade. Há 81 anos, Deus plantou a primeira Igreja Batista em Santo André e nós estamos felizes por essa data. E eu quero convidar você neste mês de julho a estudar cada vez mais a palavra do Senhor e assim entendermos melhor o papel da nossa igreja em nossa comunidade. Vamos orar agora, quero orar especialmente pela sua família, você que nos acompanha semanalmente nos nossos encontros Conexão no Lar. Senhor, muito obrigado por mais este encontro que nós tivemos hoje. Obrigado pela tua palavra que foi aqui exposta, ensinada. Quero te agradecer pelo momento de louvor, de adoração. E agora eu quero orar por este meu irmão, minha irmã que está em sua casa acompanhando os nossos encontros. Orar por este pequeno grupo que tem utilizado este material para o seu aperfeiçoamento, o seu aprimoramento. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre essas famílias. Que o Senhor dê a eles uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor. Em cada momento dos seus dias, que eles possam lembrar da promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Abençoe esta família, suprindo todas as suas necessidades. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E nós voltamos na próxima semana em mais um imperdível Conexão no Lar. Até lá! Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi teu nascido, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em espírito, verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, onde eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.